Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele, em Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Mas por que nele, em Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé? Como está escrito, mas o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gente, porque é evidente que pela lei, ou seja, pelo Velho Testamento, ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá eternamente pela fé e não pela prática das leis do Velho Testamento, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mas por que temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, de comparecer na presença de um Deus que é Espírito Santo pelo sangue de Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Porque o seu Filho, Cristo Jesus, criou um novo e um vivo caminho. Um caminho que santifica os nossos corpos para que possamos ser consagrados, oferecidos a Deus sem pecados. Estes pecados que foram retirados de nós pela morte do corpo carnal de Cristo Jesus ao morrer na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele, Jesus Cristo, nos consagrou, que nos santificou pelo véu, isto é, pela sua carne. Mas e nós que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 21, como devemos buscar a presença de um Deus que é Espírito Santo? Somente é justo ou permitido comparecer na presença de um Deus Santo quando buscamos ser batizados nas mesmas águas e no mesmo Espírito Santo que o Filho de Deus foi batizado, para sermos participantes das duas santificações que Jesus concede àqueles que têm a mesma fé verdadeira que Ele tem. Atos capítulo 8, versículo 37. E disse Filipe: é lícito, ou seja, é justo ou permitido ser batizado nas águas ao nome do Senhor Jesus, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Romanos capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça de Deus e com a boca se faz confissão para a salvação dos pecados. Mas por que, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que há de devorar os adversários de Deus, os quais nos tornamos quando pecamos voluntariamente, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Porque quebrantando alguém a lei de Moisés no Velho Testamento, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Agora, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça.
Hebreus capítulo 10, versículo 30. Porque bem conhecemos a Deus, aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor Deus. E ainda outra vez ele diz: o Senhor Deus julgará o seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa da salvação e vida eterna? Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Porque é a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e também é provado pelo fogo, para que a vossa fé se ache em louvor, em honra, em glória na revelação de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Por isso, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus, capítulo 10, versículo 33. É que por isso que em partes fostes feitos espetáculos, com vitupérios, com humilhações e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Por isso, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Hebreus capítulo 10, versículo 38. É por isso que o justo viverá pela fé, porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 39. É por isso que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Jesus te ama e nós temos a certeza disso quando olhamos para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Porque nele, gente, em Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Assim, nós também provamos que temos a mesma fé verdadeira que habita em Cristo Jesus, quando suportamos tudo por amor a Deus, para sermos dignos de recebermos a recompensa prometido segundo a justiça de um Deus que não pode mentir, que nos prometeu a salvação e a vida eterna. Amém? Dani e Miguel.